Nós que ficamos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 45 ao verso 51. Evangelho de João, capítulo 1, verso 45. Glória a Deus. O pessoal lá está preparando uma festa. Alguns ainda viajando, né? Aproveitando os últimos minutos do half-term. Mas aqui estamos. João 1, 45. Diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez. Irmãos, Pai, obrigado pela tua presença, por estarmos aqui juntos. Dá-nos agora da tua bênção quando ouvimos e meditamos na sua palavra. Fale conosco, pois aqui estamos para te ouvir. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, a Bíblia usa muitas figuras para ensinar assuntos diferentes. Se você prestar atenção na imensidão de ilustrações que a Bíblia nos dá, é de chocar a quantidade de figuras, horas da natureza, horas do comportamento humano, hora de gente que faz assim, de gente que faz assado, hora de um cataclisma, hora de um sofrimento, imagens e ilustrações. E o mais chocante é que se você pega cada uma delas para estudar um pouquinho, você fica chocado com a quantidade de informação que essas ilustrações carregam. E eu sempre fico me perguntando, se elas carregam tantas informações, é porque elas são importantes. Não só para aqueles dias, onde as primeiras pessoas ouviram a mensagem, mas para nós que temos a palavra escrita. E hoje, então, eu queria falar sobre essa árvore, sobre a figueira. E eu chamei essa mensagem: o que você faz debaixo da árvore? E começo, então, te dando alguns dados sobre como essa ilustração, como essa imagem de uma figueira, de uma árvore, está presente na Bíblia. Só para você ter uma ideia, a Bíblia repete essa palavra entre 30 e 33 vezes, tanto combinando o Antigo quanto o Novo Testamento. A primeira menção de uma figueira na Bíblia aconteceu lá depois do primeiro pecado. Olha que coisa interessante, eu vou tentar fazer um mapa para você entender onde eu quero chegar. Depois de Adão e Eva terem comido do fruto, terem desobedecido, não terem confiado na palavra de Deus, eles perderam o quê? Primeira coisa, a inocência da nudez. O que nos mostra que lá no jardim estar nu não era uma ação de uma praia de nudismo, de um movimento de nudismo, não, era o normal. Eles foram criados, eles foram colocados no mundo e não havia esse senso controle de estamos nus. Mas depois do pecado, a Bíblia diz que essa é a primeira manifestação que ocorre. Eles ficam com certa vergonha. Dá uma consciência diferente. Parece que não é legal ficar nu, assim, na frente um do outro. E aí o que eles fazem? Baixam uma figueira. E pegam as folhas da figueira para tentar se cobrir, para tentar fazer ali o que é um biquíni, um maiô. Não sei, pergunte para Adão quando vê-lo. Depois disso, o tempo passa e nós temos uma outra menção no livro de Números, quando Moisés mandou os espias entrarem na terra de Canaã para ver como é que estava lá a terra. E no relato dos espias que permaneceram lá 40 dias, a figueira estava presente,
como demonstração que a terra era tão boa. Sim, ela emanava leite e mel e ela tinha figos. Terra boa, em outras palavras, a figueira era sinônimo de quê? De riqueza da agricultura. Algo bom para ter numa nação, num país, numa terra. E os espias colocam isso no relato. Sim, tem uvas, tem cachos de uvas enormes, precisam de 2 pessoas para carregar. E tem figo. E tem figo. A história da Bíblia passa. E depois de um tempo, para você ter uma ideia, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, você vai aprender que nos dias do rei Salomão, a Bíblia diz da seguinte forma: os reinos de Judá, o sul, e o reino de norte, Israel, viviam em paz. Eles viviam em segurança. É a menção que a Bíblia nos traz sobre o reinado de Salomão. E acrescenta uma informação muito bonita: que eles não só viviam em segurança nos dias do tal rei, mas que eles podiam sentar debaixo de uma figueira. E debaixo da sua figueira eles ficavam em paz, em segurança. Nos dias do rei Salomão. Você continua procurando achar onde está mais figueira na Bíblia, você vai chegar em Miqueias. Em Miqueias, no capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: que nos últimos dias, quando o Senhor estiver reinando entre o seu povo, que é uma menção ao momento messiânico, que nós pouco sabemos e muito esperamos, que naqueles dias, naquele momento, todo homem, ouve o que Miqueias diz, todo homem se sentará debaixo da sua ou videira ou figueira. E debaixo da sua videira ou figueira, a Bíblia diz através de Miqueias, a palavra do Senhor, que ninguém incomodará essas pessoas, que eles ficarão ali embaixo, curtindo a paz. Se você prossegue um pouquinho mais, porque às vezes na exegese alguns vão falar: não, mas você está mencionando somente um lado profético, não tem um outro para a gente. Abacuque, no capítulo 3, quando ele fala da possível tragédia que ia acontecer sobre Israel, ele fala da seguinte forma no final do seu oráculo: que ainda que a figueira não floresça. Em outras palavras, tragédia é associada a uma figueira que não dá frutos. Ainda que aconteça isso, diante também de outros eventos, ele decidiu confiar em Deus. Isso é o Antigo Testamento falando da figueira. Então, número 1, ela cobre, ela traz proteção depois da consciência do pecado. Número 2, ela é sinônimo de paz na monarquia de Israel. Número 3, ela é sinal de que nasce uma terra que tem figueira, uma terra abençoada. Número 4, os profetas falam dela como um lugar de futuro repouso na era messiânica. Número 5, sem ela, mesmo sem ela, sem essa paz, ainda assim nós temos condição de confiar em Deus e de segurarmos somente nele, mas que a ausência dela é catástrofe, é tristeza, não é algo comum. E aí nós entramos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, se você abrir em Marcos capítulo 11, você vai ver uma cena muito fantástica, que a Bíblia diz assim: Jesus estava com fome. Legal isso, né? Jesus sentia fome. E Jesus, sentindo fome, ele avistou uma, adivinha o quê? Uma figueira. E avistando a figueira, a Bíblia diz que ele vai até essa figueira, porque ele queria comer seus frutos. E quando ele chega na figueira, a figueira não tem figo. E a Bíblia diz que isso traz uma indignação tão grande por Jesus, que outros preferem dizer que foi uma metodologia para ensinar, mas o que parece acontecer ali é que ele não ficou feliz. Só você se imaginar com fome, ver uma árvore lá, chega lá, não tem comida. Caramba, ninguém ficaria glória a Deus às alturas. Normal. E a Bíblia diz que Jesus literalmente amaldiçoou essa árvore, que essa árvore não vai mais dar frutos. E eu acho que para não ficar só nesse ato, porque ele era Senhor e Rei de todos, ele expande o ensino da fé. Ele fala assim: da mesma forma vocês podem fazer, se vocês acreditarem em mim, vocês podem inclusive falar para uma montanha, para um monte: se mova daí, se lance no mar, e isso acontecerá. É a expansão da fé, se crer sem duvidar.
O que para mim é chocante, porque eu acho que a gente não chegou nesse nível. Número 2, nós ainda duvidamos. E se você fala que não, eu vou te falar, você é um mentiroso. Porque é muito forte o Jesus dizer da seguinte forma: eu tenho condição de olhar para uma planta e falar, murche agora. O Jesus que fala, se você falar para um monte se mover, é uma dimensão ainda maior. Não é só de um elemento ali pequeno, como essas flores aqui. E coloca o item, dúvida. Né? Por isso que, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Já está bom. Já está bom, por isso que eu tenho pavor quando eu leio: homem de muita fé estará pregando no céu. Ih, rapaz, já começou errado. A Bíblia diz que o fezinho desse tamanho aqui, ó, quase invisível, você já está fazendo horrores. Muita fé é complicado. E no texto que nós lemos, a figueira também apareceu numa visão. Num atestado de onisciência de Jesus. É isso que acontece. Naquele contexto, João nos relata que num momento específico da história de Jesus, Jesus começou a chamar os seus discípulos. Jesus começou a fazer algo que era muito incomum na prática dos mestres do mundo antigo. No mundo antigo, os alunos corriam atrás do mestre e o mestre pensava: quero esse aluno ou não quero? Aceito esse ou não aceito? Dava uma pequena chance. Se o aluno mostrasse ter caldo ou ter estômago, ele entrava oficialmente no grupo. Se ele mostrava que era fogo de palha, o mestre literalmente abria as portas da sua casa e falava: cai fora, meu, seu negócio é outro, não é que fica seguindo o mestre, não. Mas Jesus é o contrário. Jesus vai atrás dos seus discípulos. Ele chama, ele acolhe, ele aponta. E às vezes os seus discípulos vão atrás de outros discípulos, como aconteceu com André e Pedro, como aconteceu com Filipe e Nataniel, que é a nossa história. Filipe já tinha recebido já teve esse encontro com Jesus, e ele, claro, conhece Natanael, esse cara pouco mencionado na Bíblia. Conhecendo Natanael, ele vai e ele chama Natanael. Nós encontramos aquele que dá duas razões bíblicas. Aquele que, tanto Moisés e a lei, em outras palavras, aquele que o Pentateuco diz a respeito. Número 2, aquele que os profetas profetizaram. Em outras palavras, ele coloca todos os livros proféticos ali na sua palavra. Aquele que foi prometido chegou, ele está aqui. Vamos lá. E você sabe quem ele é, Natanael? O seu nome é, presta atenção nisso, Jesus de Nazaré. E ele é o filho de José. Ele vem de Nazaré e o seu papai é o José. É ele que nós encontramos. Natanael não acredita, não gosta muito da ideia, porque ele conhece a fama que Nazaré tinha, uma fama não boa. Eu não vou aqui mencionar nenhum bar ruim aqui de Londres nem do Brasil, mas você imagina um bar ruim, aquelas famosas bocas, sabe o que você fala? Lá é um perigo. É mais ou menos por aí. De lá não pode ser. De lá não pode ser. Essa é a resposta de Natanael. Eu acho muito bonito que Filipe, o que eu percebo é que ele não argumenta mais. E o que eu penso é que quando você não argumenta mais, é porque você não tem poder de fogo para argumentar. Porque quando você tem poder, você argumenta, não é? Alguém fala uma coisa, você tem muitos dados para dar, você vai começar até o final. Se você não tem muitos dados, você vai fazer, se cala. Agora, Filipe faz melhor que isso. Ele tanto se cala como ele disse: meu, não vou começar. Venha e veja. E Natanael, bonitinho, se levanta. Vamos lá ver que história é essa. Eu não sei o que eles foram conversando, eu não sei se foram criticando, não sei se Natanael falou: meu, você está falando uma roubada, cara, não pode ser, de Nazaré não tem nada de bom, filho de José, que história é essa? Cara, você está falando, lê mais sua Bíblia. E Filipe, talvez em silêncio: venha e veja, deixa eu chegar lá para você tomar suas conclusões. E aí a Bíblia nos relata que quando acontece um encontro, ao aproximar-se, quando Jesus está vindo lá o homem, Jesus faz um dos maiores elogios que a Bíblia carrega. E esse elogio é: eis aí um israelita, definição é parte do povo, nenhum elogio nisso, né? É como se falasse: eis aí um babilônio, eis aí um mesopotâmio, eis aí um israelita. Mas o elogio está em quem não há
falsidade. É um ser que não tem falsidade em si, ele fala uma palavra só. Natanael representa aquilo que todos nós devemos ser. O seu sim é sim, o seu não é não. Simples, reto, com tranquilidade. Não precisa ficar pensando se faz ou não faz. Eu posso ou não posso, acabou. E quando ele chega e Natanael percebe essa descrição de nacionalidade e descrição de caráter, não é falso, não há falsidade nele, ele reconhece e fala: sou eu. E diante desse sou eu, ele já pergunta para Jesus: Jesus, de onde você me conhece, meu? Como você sabe isso de mim? Como você pode falar que eu não sou falso se eu nunca te vi? Olha que coisa dramática. E Jesus vem com a resposta linda: meu amigo, eu te vi quando você estava debaixo daquela árvore, daquela figueira. Eu te vi ali. Eu vi quando Filipe te chamou. Eu vi você naquele momento. E a resposta de Natanael são 3, que são para chocar também de maneira abundante a nossa alma e coração. Jesus faz uma revelação: eu te vi debaixo de uma figueira. Natanael faz 3, ele demonstra 3 revelações da sua consciência. Primeira, Rabi, meu mestre, é o que ele fala. Segundo, tu és o Filho de Deus. O que foi que Filipe falou para ele mesmo, um pouquinho atrás? Nós encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael já numa outra dimensão. Meu mestre. As palavras: eu sou aluno, eu sou menor do que este que encontrei. Rabi, tu és o Filho de Deus. E mais que isso, já que só me chamou de israelita pela minha nacionalidade, eu reconheço também: tu és Rei de Israel. Agora ainda tem uma pergunta, uma curiosidade. Gente, o que esse cara estava fazendo debaixo da figueira? Eu tenho um amigo muito engraçado, adoro, um dos meus grandes amigos. Ele me conta uma história muito legal, que quase toda vez que eu encontro com ele eu faço ele contar de novo, só para rir de novo. Sabe aquelas histórias que você já sabe como é, mas que ela é engraçada, você quer rir de novo? E ele conta essa história verídica, não é fato nem lenda, de uma vez ele visitando uma igreja, e essa igreja todo mundo era liderado debaixo do terror. E o terror era o seguinte: você chegava na igreja, todo mundo sentado na frente, todo mundo, era uma mulher, uma pastora, ela olhava assim: Adonis, eu vi ontem, tô sabendo. E o Adonis desesperado: meu Deus, se desse a coincidência, o Adonis brigou com a Nica ontem. O Adonis já ficava amarelado. O profissional, né? O profissional do engano já saca o perfil. Chora mesmo, porque senão eu vou falar. E era assim. Você tem uma ideia? Meu amigo levantou para tomar água. Não levanta não, porque eu estou sabendo. Estou sabendo do que? Estou com sede. Deixa eu tomar água. Mas era o terror. O terror, eu sei, João. Cortou o cabelo, eu sei. Isso é loucura. Então qualquer mente criativa um pouquinho vai ficar se perguntando: o que será que ele está fazendo debaixo dessa figueira? Possibilidade número 1, será que Jesus estava mencionando somente o fato de eu o vi quando Filipe o chamou? Um fato interessante, uma revelação, não estava próximo, revelou-se a situação. Número 2, será que existia algum contexto conhecido do que pessoas faziam embaixo desta árvore? E a resposta é sim. Sim. Eu li para vocês anteriormente que na era messiânica a ilustração que nós temos é de que todo homem descansará debaixo da sua figueira, em paz. Que no exemplo de paz do governo
Dizer que alguém estava debaixo da figueira era como dizer: este homem está meditando nas Escrituras. Esse homem está meditando na palavra, por isso que ele está embaixo da figueira. Era associação natural. Alguém debaixo da figueira estava estudando a Bíblia. Alguém reto. Alguém que podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas essa era a ilustração. De modo que Jesus pega e fala para ele: eu conheço, eu ouvi o encontro e talvez, como disse, a sua conexão com as coisas do alto. E a história termina simplesmente com Jesus dizendo: Natanael, por que eu disse isso para você? Que eu te vi debaixo daquela árvore e você creu em mim. Jesus constata o que fez a fé desse homem florescer. E simplesmente diz para ele: se preocupe não, você vai ver mais coisas. Você vai ver anjos subindo e descendo, você vai ver coisas sobrenaturais, coisas maiores vão acontecer. E assim termina a história. E aí vem a pergunta: o que ela tem a ver conosco? Eu cresci, bendito seja Deus, frequentando a escola dominical, e uma das músicas que eu cantei a minha infância inteira dizia assim o texto, talvez você conheça: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Deus tudo vê, escuta o Senhor, conhece a Rebeca, tudo o que faz e diz você. A gente cantava essa música. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você. Se alguém ia fazer alguma coisa errada em casa, minha mamãe começava: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta. Lembrete, era a nossa campanha, era a nossa tradição oral em casa. Lembra que Deus tudo vê, tudo sabe. E esse é o ponto que eu quero expandir com você. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. E é muito engraçado porque nós seres humanos gostamos de um aspecto dessa verdade. Um aspecto do Deus tudo sabe, Deus tudo vê, nós gostamos muito. E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente precisa de conforto e alguém fala assim para você: Deus está com você, você gosta muito de ouvir isso, eu também. No momento de aflição, você compartilha a sua aflição e vem alguém: Deus está com você, fique tranquilo. Aquilo lá é força para a gente gosta disso. A gente quando ouve e quando lê Jesus falando para a grande comissão: vão por todo mundo, prega o evangelho, prega em todas as nações, algo pesado para fazer, é o mundo inteiro como alvo. Não é só a sua vila, é o mundo inteiro. Por isso que, sim, que continuemos esse nosso processo de abençoar o mundo. Porque essa é a nossa missão. Mas a parte que eu reparo que as pessoas mais gostam não é a parte da missão, é a parte do conforto, que Jesus termina a grande comissão quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa parte é legal. Eu gosto de ouvir isso. Quando eu estou num leito no hospital, quando nós estamos enfrentando enfermidades, a gente ama ouvir isso. Deus está com você, Deus está aqui, fique tranquilo. Quando as pessoas estão nas filas dos empregos ou dos desempregos, ou pedindo: Deus tem misericórdia de mim, abre uma porta. E se você ouve ali: Deus está com você, Ele vai te abrir uma porta. Olha que gostoso ouvir isso, porque é encorajamento. Olha, eu estou passando uma tristeza lá em casa, o relacionamento está legal, está triste. Olha, Deus está com vocês. Confie nele que vai dar tudo certo. Olha, meu filho está indo por um caminho errado, fica tranquilo, Deus está com vocês, Ele vai te ajudar a criar, a cuidar dessa criança, a cuidar desse adolescente. A gente gosta dessa parte é muito legal. Mas a gente não gosta do outro lado da moeda, porque se Deus está conosco, se Deus tudo vê, se Deus tudo sabe, não é só para nos encorajar. Claro que a função inicial é encorajar, mas se Ele vê tudo, isso me coloca numa posição de consciência, de lembrete, de sensação quase, de que Ele está vendo tudo o que eu faço no meu dia, debaixo das minhas árvores, das árvores que eu me meto durante o meu dia, a minha rotina. Um jovem me perguntou essa semana: pastor, eu quero me engajar mais com a igreja. Eu estou assumindo um compromisso de fazer mais dentro da igreja. Estava se referindo ministerialmente. Eu fiquei nos altos e baixos, isso não é legal. Começa uma coisa, para. Falei: realmente, isso não é legal.
como servos de Deus, engajamento, missão, em Jerusalém e na China, todas as partes do globo. Mas eu falei para ele o seguinte, que eu queria falar para todos nós. Essa parte é muito legal. Mas aqui Deus está mais preocupado no seu engajamento com Ele quando ninguém está vendo. Quando ninguém está lá. Tem ninguém lá chegando. Tem ninguém para bater palma. Não tem ninguém para falar well done. Não tem ninguém. É lá que Deus está preocupado. E quando uma pessoa cresce na sua atitude no solitário, ele cresce no público. Quando uma pessoa então aprende que cada decisão de dia, de noite, da vida, no comportamento, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, um posicionamento constante, é ali que começou a se desenvolver maturidade. Agora, quando qualquer desvio acontece, e a gente começa a citar, mas esse negócio é que eu sou assim, mas é porque... Aí você já rodou. Você falou, não, debaixo dessa árvore aqui é assim que eu faço e não vou mudar em ponto final. Você falou assim, Deus, não quero que o Senhor me veja aqui agora. Não quero. Porque se a gente tem consciência de que Ele nos vê e que Ele está aqui conosco em todos os momentos, a gente pode pedir ajuda para Ele. Portanto, o que eu disse para Ele, eu queria reforçar nos nossos corações. Que é literalmente a pergunta que talvez traga um desconforto, mas também traz consolo. E a pergunta é simples. O que nós, o que você, o que eu temos feito debaixo das nossas árvores, das nossas figueiras da rotina, da nossa existência? Irmãos e irmãs, Deus está te vendo. Deus está com você. Deus está conosco. Seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Ele está em todo o tempo. Realmente, Jesus prometeu e cumpre. Nunca vai nos deixar. Mas a pergunta que tem que ser feita e respondida é: será que toda essa torcida dos céus, que quer ver a gente vivendo com dignidade, com verdade, em comunhão, em oração, em paz, alegria, com os frutos do Espírito, em qualquer momento, não na hora de vir para a igreja? Se isso está acontecendo debaixo de todas as árvores do dia a dia, bendito seja Deus, continue assim. Agora, se porventura tem algumas árvores durante a semana que o negócio fica feio, umas árvores que o negócio fica assim meio tragédia, não fica bonito, não fica frutífero, dá vergonha, sabe? Não, mas a gente pensa, Deus está vendo essa aqui não está legal. Eu queria te dizer então que a parte do consolo desse Deus que vê tudo também está conosco. Deus quer te ajudar a vencer debaixo de qualquer árvore, para que você não tenha vergonha de nada, porque um cristão não tem que se envergonhar de nada. A única vergonha que era para a gente ter, Jesus tomou nosso lugar, que é a vergonha do pecador condenado, não tem saída. Ele falou, não, essa vergonha eu vou crucificá-la na cruz, vou tomar o seu lugar, para você ter vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, olha para o teu coração, analise as árvores que você está andando embaixo dela. O Deus que tudo vê, que tudo sabe, quer te colocar num patamar onde quer que você esteja, Ele possa falar, te vi lá, eu vi você ali aquele dia, e que alegria que foi. Não há falsidade em você, não há mentira em você, não há falcatrua em você, não há desamor em você, não há falta de comunhão na sua vida. Você está comigo e eu estou com você. Não há dor na minha e na sua vida, para a glória dele e para a nossa edificação. Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a ti, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos
estar debaixo das árvores da vida, do dia a dia, em nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, nos casamentos, no relacionamento com aqueles que são pais, mãe, com os filhos, filhos com os seus pais, namorados, marido e esposa, amigos, família. Nós queremos viver, Senhor, na dignidade do Evangelho que nos salvou. Então eu te suplico hoje, Senhor, em nome de Jesus, se há qualquer prática, se há qualquer coisa, Deus, que tem que ser corrigido debaixo das árvores que andamos, se há práticas que tragam isso, que geram vergonha, eu te suplico essa noite, vem com esse teu lado da tua onipresença, Senhor, que é o lado do encorajamento e da força para cada um de nós lembrar que o Senhor está conosco, para vencermos todas as lutas, para vencermos qualquer adversidade, porque o Senhor nos quer ver, Senhor, vivendo como o Senhor viu ali Natanael, sem falsidade. E quando nós desejamos ficar debaixo das árvores, vivendo em mentiras, em qualquer prática que não seja aquilo que aprendemos contigo, vivemos nessa falsidade, nessa mentira. E eu te suplico hoje, Senhor, em nome de Jesus, se há qualquer prática que não seja do teu agrado, debaixo das árvores que andamos, eu te peço hoje à noite, ajude cada um dos seus filhos e filhas, todos nós, a colocarmos isso para fora e confiarmos que o Senhor é por nós, o Senhor é conosco, e porque o Senhor é conosco, nós podemos desviver com essa dignidade, em nome de Jesus, Senhor, desde os pequenos itens, Senhor, aqueles itens que às vezes trazem desconfortos, que trazem briguinhas, que trazem, Senhor, incompreensões, desde os maiores, Senhor, os que envolvam caráteres que são às vezes corrompidos. Oh Deus, eu incluo também aqui todas as vezes que nós, mesmo sabendo que o Senhor está conosco, nós preferimos não estar contigo. Todas as vezes que ao invés de termos tempos maravilhosos na sua presença, preferimos ter tempo conosco. Oh Deus, nos ajude. Nós sabemos que o Senhor vai nos ajudar, porque o Senhor prometeu estar conosco. Em nome de Jesus, ajude-nos nesta semana, a partir de hoje, Senhor, a olharmos e quando estivermos ali, debaixo das árvores, seja descansando, seja dormindo, seja trabalhando, seja falando, que seja a meditação do nosso coração, as palavras das nossas bocas sempre agradáveis a Ti, para a Tua glória e para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga assim: o que você vai fazer debaixo da sua árvore? Só para a pessoa não esquecer, não esqueça, o Senhor está contigo. Deus te abençoe. Depois pode se assentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.